Olá, eu sou Camila Costa Mello, sou do projeto A Última Página do Machado de Assis e vim falar um pouco para vocês da pesquisa, do projeto, compartilhar os caminhos de criação. Essa pesquisa, ela começou no ano de 2020, durante a pandemia. Eu comecei a fazer algumas leituras sobre literatura brasileira, primeiro de maneira solta, né, sem escolher de fato um caminho, até que eu me deparei com os livros do Machado. Já tinha lido alguns na infância e aí retornei já com uma visão adulta, né, e também numa nova situação que era a pandemia ali, 2020. E a princípio eu comecei com os romances, porque era o que me interessava, eu estava lendo um pouco os românticos na época. Tinha lido Alencar, tinha lido A Moreninha, tinha lido também a Iracema, até que eu encontrei a fase romântica do Machado, que não é a fase que a gente normalmente lembra mais dele, mas acabei retomando por aí. E acabei lendo todas as obras da fase romântica e depois da fase realista. E aí, sendo ele o grande patrono da literatura nacional, tem muito material para que a gente pesquise a obra dele. Então, quando eu terminei de ler os livros, eu fiquei mais curiosa ainda, li alguns contos, não li todos, são mais de 200, mas li alguns dos principais e comecei a procurar um caminho de pesquisa para entender melhor esse autor. E como tem muita coisa sobre ele, eu comecei primeiro tentando buscar o que eram as origens da pesquisa sobre o Machado de Assis. Então eu me deparei com a Lúcia Miguel Pereira, que é uma biógrafa. Ela é prima do Antônio Cândido, ela é a primeira biógrafa que vai escrever sobre a vida do Machado. Ela faz um livro e consegue entrevistar ainda as pessoas que conviveram com Machado. Ela escreve um pouco depois da morte dele, alguns anos depois da morte dele. E ela faz uma leitura sobre ele, mas também sobre a obra, e dizendo que uma coisa afeta a outra. Então tem uma leitura um pouco a partir da vida dele, dos fatos que aconteceram na vida dele, ela vai falar sobre as obras. É um recorte muito legal de se pensar, porque hoje não é o que a gente mais pensa quando pensa na obra. Depois houveram outras pessoas que pensaram a obra dele de outra forma. Mas esse foi um começo para que a coisa se iniciasse no caminho da pesquisa. Porque a Lúcia vai dizer algumas coisas que ela pesquisou, que a gente não hoje em dia a gente não procura muito, mas que são interessantes. Ele era um escritor muito reservado, então ele não tinha, diferente de outros escritores, diários, nem na biblioteca dele os livros não tinham anotação ou essas anotações não sobreviveram, porque ele era, por ser muito reservado, ele se livrou de muitas coisas antes de morrer. Ele queimou muitas coisas antes de morrer e se livrou delas, de fato. Não guardou essas anotações. Então, ela vai fazer uma pesquisa conversando com as pessoas que conviveram com ele e também investigando a vida dele, atrás de documentos e tudo mais. E ela vai falar coisas muito interessantes, que a gente não sabe muito ou pouca gente sabe. O Machado ele era muito magrinho, ele tinha uma condição que ele era epilético, ele tinha uma saúde muito frágil. E essa questão da epilepsia que a Lúcia vai levantar na biografia dele é muito interessante e também me apontou um caminho que depois foi me levar ao texto que a gente criou, que chama A Última Página do Machado de Assis. A epilepsia era uma coisa muito severa. Até hoje ela ainda é, você consegue conviver hoje melhor com ela porque existe tratamento, mas naquela época não existia muito nem conhecimento sobre a doença, nem um tratamento efetivo. E é uma doença que pode se manifestar a qualquer hora. Você pode estar andando no meio da rua e ela se manifestar e você cair. E ele era epilético. Então, ele tinha muito medo de ser acometido por uma crise de epilepsia em qualquer lugar. E as pessoas taxavam essa doença de uma maneira muito severa mesmo, né? Achavam que a pessoa estava tomada por maus espíritos, que ela estava endemoniada. Imagina, uma doença que ataca subitamente sua cabeça e você cai no chão, ora, às vezes babando, às vezes tremendo.
Então é uma coisa forte mesmo de presenciar e ele não gostava de ser presenciado nisso. Inclusive tem algumas cartas que sobreviveram deles com outros escritores que eram epiléticos e a doença era sempre falada de uma maneira cifrada. E aí tem autores, inclusive, outros autores que vão pesquisar a obra dele e vão falar que ele vai falar da doença de maneira cifrada. Então, quando ele fala em um dos seus livros que ele não teria filhos porque ele não queria passar a herança da miséria do país, a herança da miséria para os seus filhos, o que ele queria... Dizem que o que ele estava se referindo ali seria a miséria da doença, né? Porque ele trata com essa nomenclatura em outras cartas. Então, ele sofria muito com essa condição. Tanto que depois ele vai morrer também em decorrência do remédio que vai tratar essa doença. Os remédios eram muito agressivos na época e depois que a esposa dele morre, ele fica muito triste, começa a ter muitas crises e aí tem que tomar remédios e aí esses remédios eram ácidos e corroíam o trato gastrointestinal. Então, a doença eu acho que é uma coisa que vai, de certa forma, moldar um pouco sobre a personalidade dele, né? Outra coisa muito interessante que eu encontrei nessa biografia da Lúcia, e que vai aparecer também em outros lugares, é sobre essa devoção que ele teve com a esposa, que era a Carolina. A Carolina era uma portuguesa, ela era irmã do Faustino. O Faustino era um poeta que morava aqui no Brasil. Ele fica doente, ela vem cuidar dele. E aí, quando ele está doente, o Machado vai visitá-lo e conhece ela. Ela tem 10 anos a mais do que ele, ela é mais velha que ele, e tem uma formação universitária, ela era uma mulher muito culta, e o Machado, ele era autodidata de tudo. Se ele foi à escola, não existem registros disso. Ele teve uma infância muito difícil, né? Ele perdeu o pai e a mãe antes dos 10 anos, 10, 11 anos. A mãe morreu primeiro, depois o pai, e ele ficou com uma madrasta. E também há registros que ele teve uma irmã que também morreu na infância. Então, tudo isso perpassa a vida dele ainda na infância, né? E ele é criado por uma madrasta, que é o segundo casamento do pai, e tem registros de que ele tenha vendido bala para a madrasta, que fazia pequenos serviços. Então, tudo isso são coisas que estão na biografia dele, né? Na infância dele. E são coisas interessantes porque são coisas que a gente sabe a partir dessas pesquisas de pessoas que o conheceram, mas não tem registros dele falando sobre isso, né? Vão ter contos, tem um conto, inclusive, que ele fala da escola, que dizem que ele pode ter feito sobre as memórias deles de escola, mas não se sabe o quanto isso é ficcional, o quanto isso é real. E aí, enfim, tem essa relação com a epilepsia, tem essa relação com a Carolina, e tudo isso ainda cercado de um mistério, né? Que é um pouco essa vida muito reservada. Ele tinha poucos amigos, não saía de casa, quase não saía de casa, né? Ele viveu a vida inteira no Rio de Janeiro, só tem um registro de que ele tenha saído da cidade do Rio de Janeiro, quando ele foi para Petrópolis, que ele teve uma crise de retinite, que se chamava na época, que é alguma coisa que deu nos olhos dele. E naquela época, as receitas médicas diziam que a gente, quando tinha alguma doença severa, tinha que fazer uma viagem, respirar outros ares. E na época, aconselharam isso, e ele foi para Petrópolis. E ele estava com quase 40, e dizem que era a crise dos 40 dele, porque a partir daí é que ele começa a fase realista dele. Ele escreve seu último livro do romance, da fase romântica, a Gracia, e aí ele começa a fase realista, nesse momento que ele tem essa crise de retinite e vai para Petrópolis. Acho que, se não me engano, nos jornais da cidade, eu cheguei a ler essas matérias, falam onde ele esteve e tal. Isso é um motivo de orgulho para a cidade, inclusive, dele ter passado lá por ter tido essa doença repentina. Enfim, e aí ele vai escrever todos os seus livros da fase realista nesse período. E aí isso marcou muito essa questão no trabalho teatral, marcou essa questão da epilepsia, marcou essa questão da relação com a Carolina. E como patrono e como uma pessoa muito reservada, eu acho que ele quis guardar alguns mistérios sobre a sua própria vida, né? Então, é muito interessante esse fato de você de não ter diário, ter se livrado desses diários, ter pouca anotação, porque cria de fato um ar de mistério sobre a vida dele. E isso dá muito pano para a manga para a gente do teatro pensar o que seria essa vida dele. E aí tinham fofocas na época, inclusive aventou-se uma possibilidade de ele ter tido um filho ilegítimo.
Ao que parece, ele teve um caso fora do casamento. Ele amava muito a Carolina, mas teve um caso fora do casamento. E tinham pessoas que diziam que ele tinha tido um filho. Existia um boato na época, inclusive, que o Mário de Alencar, que é filho do José de Alencar, fosse filho dele, porque o Mário também é epilético. E ele teve muito respeito pelo José de Alencar. Por mais que a obra dele seja muito diferente, a maneira de tratar o Brasil seja muito diferente, ele tinha um profundo respeito pelo Alencar. O Alencar era mais velho do que ele. E depois ele, inclusive, fica muito devedor dessa amizade, cuidando muito do filho do Mário, do José de Alencar, que é o Mário, que foi inclusive da BL. Então acho que tem essas relações que são muito interessantes na vida do Machado. E aí existe essa ideia sobre, essa fofoca, na verdade, sobre ele ter tido um filho ilegítimo. E aí a gente escreve uma peça um pouco brincando com essa ideia de que ele teve uma filha ilegítima. Inclusive, tem outros autores que exploram isso, tem outro livro que brinca também com essa possibilidade, mas a gente cruza algumas referências para escrever essa peça. Essa ideia de que ele ter tido um filho ilegítimo, uma filha ilegítima, né, que é a Miranda, a gente cruza com uma ideia que a Ellen Caldwell, que é uma das principais pesquisadoras sobre o Machado de Assis, vai falar sobre o cruzamento da obra dele com Shakespeare. Ela vai comparar o Machado de Assis aos grandes escritores do mundo e vai dizer que ele complexibilizava muitos temas e ele vai trabalhar sobre temas que o Shakespeare trabalhou. Inclusive, ela é a primeira pessoa a escrever uma teoria sobre a ligação entre o Dom Casmurro e Otelo. Então, na nossa peça, a gente fala um pouco sobre essa ideia da ilegitimidade, sobre esse cruzamento entre o Machado e a obra do Shakespeare, através dessa personagem que chama Miranda. Miranda é uma das personagens da última peça que Shakespeare teria escrito, que é A Tempestade. Então, a nossa personagem tem esse nome. E também tem uma brincadeira um pouco com a peça do Pirandello chamado Seis Personagens em Busca de um Autor. Então, essa brincadeira de um personagem que toma vida, né? Então, é um pouco por esse caminho que passa o nosso espetáculo. Tem muito também de contribuições que vão sendo trazidas a partir dessas pesquisas que eu vou fazendo. O texto final é do Luiz Carlos Quecchia, mas a pesquisa é minha e ele vai dar forma e trazer criativamente coisas para esse texto, debates que ele julga interessante e que também abrilhantaram, de certa forma, essa pesquisa. Ele coloca um debate sobre tempo também, que o Machado, como um autor multifacetado, ele escreve sobre muitas coisas. Então, você pode falar sobre muitas coisas a partir das obras dele. E o Luiz traz esse recorte sobre o tempo também, que é muito bonito, que é muito poético. Além dessas passagens sobre a vida dele, sobre esse legado do Machado, sobre uma filha ilegítima, sobre a questão da doença, sobre a relação com a esposa, que é essa esposa que ele amava muito. E a gente vai cruzando essas referências. Tem referências indiretas que não estão ali, mas também estão nessa pesquisa e, de certa forma, compõem o entendimento que a gente tem sobre o Machado de Assis, que é a Ellen Caldwell, que eu citei agora. Ela é a primeira mulher a escrever sobre essa tese que o Schwartz vai chamar anos depois, sobre a ilegitimidade desse narrador, que é o Dom Casmurro. Ela é a primeira pessoa que aventa e escreve publicamente que, na verdade, a Capitu não traiu o Dom Casmurro, que aquilo não tinha a ver com traição especificamente. E vai trazendo várias camadas que estão sendo discutidas naquele livro, fazendo várias ligações. E essa é uma outra linha de pesquisa que acontece sobre a obra do Machado de Assis, que é uma linha de pesquisa que vai colocar a obra conversando com ela mesma no sentido das referências. Porque o Machado de Assis, quando ele queima suas coisas, quando ele apaga seus diários, de certa forma, o que ele está dizendo para a gente eu quero que vocês me conheçam enquanto autor. Eu quero que vocês conheçam os temas que eu coloco enquanto autor. Então, um pouco a Ellen Caldwell leva essa discussão para o seu livro e é bom porque isso contribui com o nosso texto de uma maneira simbólica, para que a gente consiga trazer arquétipos simbólicos que aparecem durante a obra do Machado de Assis. Então, eu acho que nesse sentido, por mais que não tenha uma contribuição e uma referência direta a Ellen Caldwell no texto, ela também está lá, bem como o Schwartz,
que é um historiador, é um dos principais ensaístas e críticos de Machado de Assis do Brasil, que vai fazer uma discussão muito interessante no sentido de complexibilizar a obra. Ele vai discutir que o Machado fala do Brasil, fala da sociedade brasileira. E aí, muito diferente do José de Alencar, que vai discutir o Brasil, vai apresentar o Brasil na sua poesia e na sua beleza, e nas suas vastas descrições sobre o Brasil. O Machado vai falar sobre o Brasil na perspectiva de classes, na perspectiva das relações sociais que se estabeleciam. Então, ele faz uma discussão muito interessante de que o que o Machado está falando é sobre as relações do Rio de Janeiro e, sobretudo, uma relação de clientelismo, que é essa relação de favor que, de certa forma, a gente ainda vive hoje no Brasil e que o Machado estava vendo naquele período. Porque a ideia principal do Schwartz é que que leva, inclusive, esse título, é o título de uma das obras, que são as ideias fora do lugar. Ele vai dizer que o Brasil adota valores liberais trazidos da Europa, como liberdade, como igualdade, só que num país em que a gente ainda tinha escravidão. Então, éramos todos livres para uma livre concorrência de mercado, sendo que o país ainda tinha essa experiência nefasta com a escravidão. Então, ele vai debater que as ideias estavam fora do lugar. E como, então, se dava essa sociedade que, na verdade, não tinha nenhuma estrutura para que conseguisse, então, que essas ideias realmente fossem colocadas socialmente. Então, a gente tinha um discurso que não vinha para a prática. Então, tinha um discurso do trabalho livre, mas a maioria do trabalho era um trabalho feito a partir de pessoas escravizadas. E isso não dava espaço para que outros trabalhos fossem feitos. A gente não tinha... A gente tinha trabalho público, mas o trabalho público não era o que a gente tem hoje, que é um concurso. As pessoas eram indicadas para o trabalho público e, basicamente, era isso que tinha de trabalho, fora os comércios. Então, pouco espaço se tinha para a mobilidade social e, sobretudo, para as mulheres, porque não tinha local de trabalho para as mulheres. Só sobrava o magistério e uma parcela muito pequena das mulheres, né? Porque não existiam escolas como a gente tem hoje, depois da Constituição, que são escolas para todos e que todas as crianças precisam ir para a escola. Não era a mesma situação que vigorava no Brasil naquela época. E olha que a gente está falando do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, então era um dos centros mais avançados que a gente tinha naquele momento. E ele vai ver essa transição um pouco do Brasil, né, até a sua morte, que é um pouco esse período de transição do Brasil, né, desse Brasil que vai do Brasil colônia até o Brasil que é o Brasil república, né. Então ele vive esse período e o Machado de Assis vive esse período e o Schwartz um pouco está debatendo o que o Machado vê nessa época no Brasil e o que ele coloca sobre os seus livros. Eu sei que diretamente essa pesquisa não está, mas ela passa sobre os entendimentos que a gente teve sobre a peça. Então, é isso. Espero que vocês tenham a oportunidade ainda de assistir a peça. Esse é um pouco dos debates que acompanham essa criação. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.